Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo 858 do STJ. Antes de começar, aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem conteúdo. E já aproveita e deixa aquele like, compartilha com aquele amigo, ou na sua rede social preferida, ou naquele grupo de WhatsApp. Tudo que você faz para nos dar engajamento fortalece demais esse projeto, porque leva esse conteúdo a mais lugares. Já deixa também aquela avaliaçãozinha com 5 estrelas no Spotify, porque isso ajuda muito. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado de hoje e já iniciamos com um tema repetitivo. O tema 1192 do STJ foi inserido no Código Penal e a tese ficou da seguinte forma: o cometimento de crimes de roubo mediante uma única conduta e sem desígnios autônomos contra o patrimônio de diferentes vítimas, ainda que da mesma família, configura concurso formal de crimes. Gente, isso aqui é aquele caso que a gente sempre tem dúvida, seja na hora de julgar, na hora de resolver uma questão, enfim. Então imagina assim, o Zezinho entrou na casa do Pedro e aí ele roubou lá nessa casa não somente o patrimônio do Pedro, mas também o patrimônio da Ana, que é a esposa do Pedro, também roubou bens do Arthur, que é o filho do Pedro. E aí, crime único ou concurso material de crimes, concurso formal de crimes, concurso formal impróprio? E aí, como é que fica esse negócio? Bora lá. Jurisprudência sempre foi vacilante, mas temos agora um tema repetitivo que diz que isso aqui é concurso formal, beleza? Então, agora não tenha mais dúvida, concurso formal de crimes. Que é concurso formal, gente? Tenha em mente que concurso formal é um favor que a lei faz. Ele cria uma ficção jurídica com o objetivo de diminuir a pena. Não é para isso que serve, é para a pena ficar um pouco menos gravosa. Então, no lugar de você somar, você vai simplesmente aumentar a pena de 1/6 até a metade. E o critério, gente, é a quantidade de crimes. Então, nesse caso aqui, se teve patrimônio de 3 pessoas, você vai aumentar em 1/4. Por que 1/4? 1/6, 1/5, 1/4. 3 pessoas. Se for 5 pessoas, aí você vai 1/3, 1/2. Então, vai até a metade. Então, 5 ou mais vai ser o percentual máximo, a fração máxima, né, melhor dizendo. Beleza? Por que é concurso formal? Porque aqui no caso concreto, você tem mais de um patrimônio, você tem então uma pluralidade de vítimas e é irrelevante ser da mesma família, beleza? É uma única ação e omissão, um único desígnio, então a pessoa não entrou lá pensando, vou roubar aqui a Maria, o Zé e o Francisco. Não, entrou, vou roubar aqui essa casa, né? Vou roubar aqui quem tiver lá dentro. Mesmo caso, por exemplo, da pessoa que entra no ônibus para cometer um roubo de quem estiver dentro do ônibus. Então, pluralidade de vítimas. Mesma lógica. Não importa se é da mesma família. Fato é que são vítimas autônomas. Então, como é que ficou a tese? O cometimento de crimes de roubo mediante uma única conduta e sem desígnios autônomos contra o patrimônio de diferentes vítimas, ainda que da mesma família, configura concurso formal de crimes. Seguindo em frente, agora julgados da primeira turma, o primeiro foi inserido na Lei do Mandado de Segurança e o destaque ficou da seguinte forma: o artigo 5º, inciso 3 da Lei 12.016 de 2009 impede que seja concedido mandado de segurança cujo objeto seja decisão judicial transitada em julgado, ainda que o objetivo seja o controle de competência dos juizados especiais. Então aqui nós temos duas questões, na verdade. A primeira é a aplicação do artigo 5º, inciso 3 da Lei do Mandado de Segurança, que diz assim: não se concederá mandado de segurança quando se tratar
de decisão judicial transitada em julgado. Ou seja, mandado de segurança não pode ser utilizado como se fosse uma ação rescisória. Beleza? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é possível mandado de segurança com o objetivo de controlar a competência do juizado especial? Então, por exemplo, imagina que determinado juizado especial está julgando uma ação cujo valor da causa é maior que 40 salários mínimos, ou então se for juizado especial federal, ou juizado especial da Fazenda Pública é maior que 60. Ou então é uma matéria que não poderia ser de juizado especial, ou que poderia, enfim, né? É possível mandado de segurança para controlar essa competência? É possível, beleza? Agora, vamos juntar duas coisas. É possível mandado de segurança para controlar a competência do juizado especial no caso de decisão judicial já transitada em julgado? Não, tá? Porque aí não é o impeditivo em questão, é o fato da decisão estar transitada em julgado. Belezinha? Então, como é que ficou o destaque? O artigo 5º, inciso 3 da Lei 12.016 de 2009 impede que seja concedido mandado de segurança cujo objeto seja decisão judicial transitada em julgado, ainda que o objetivo seja o controle de competência dos juizados especiais. Seguindo em frente, próximo julgado, agora iniciando os julgados da segunda turma. É um julgado um tanto quanto específico, diz respeito à Lei 11.416 de 2006, destaque da seguinte forma: ao servidor do Poder Judiciário da União, lotado na área de transporte, que exerce função de segurança, deve ser resguardado o direito à percepção de gratificação de atividade de segurança, é o GAS, desde que demonstre o preenchimento do requisito legal, ou seja, exercer a atividade relacionada à segurança. Então, o primeiro ponto, né, esse adicional ele está previsto lá na Lei 11.416 de 2006. Basicamente, ele é aplicável àqueles ocupantes de cargo de analista e técnico judiciário que atuem em área de segurança, isso no âmbito do Poder Judiciário da União. É uma gratificação que é de 35%, sobre o vencimento básico do servidor. Aí vem a questão: é preciso que esse analista ou esse técnico seja da especialidade segurança? Ou, por exemplo, um analista, um técnico que seja motorista, ele, caso exerça na prática uma função que seja relacionada à segurança, também vai poder receber esse adicional? Segunda opção, tá? Então, a questão aqui não é o cargo especificamente, não é a especialidade ser uma especialidade de segurança. Não, tá? É realmente a pessoa que exerce a função de segurança. Então, no caso aqui, é o motorista, mas esse motorista, ele, na prática, exerce funções relacionadas à segurança. Inclusive, existe aqui um procedimento que esse motorista tem que adotar. Isso está descrito aqui no julgado, tá? Que seria mais ou menos situações como verificar a rota, enfim, uma série de cuidados que esse motorista, no caso concreto, tá, precisa tomar e que está procedimentalizado dentro da atuação dele. Então, realmente, é uma atuação que está relacionada, sim, com a segurança daquele magistrado que ele transporta. Então, como é que ficou o destaque? Ao servidor do Poder Judiciário da União, lotado na área de transporte, que exerce função de segurança, deve ser resguardado o direito à percepção da gratificação de atividade de segurança, desde que demonstre o preenchimento do requisito legal, ou seja, exercer a atividade relacionada à segurança. Seguindo em frente, julgados agora da terceira turma, primeiro foi inserido no Estatuto da Criança e do Adolescente, destaque da seguinte forma: a ausência de situação de risco nos pedidos de suprimento de autorização paterna ou materna para viagem internacional de criança ou adolescente não afasta
a competência do juízo da infância e juventude para processar e julgar. Então, né, basicamente, a pergunta é: a criança ou adolescente não está em situação de risco. Não está, então, naquelas circunstâncias lá do artigo 98 do ECA. A mãe quer levar a criança para a Disney. O pai diz que não vai levar a criança para a Disney, não dou autorização. Aí tem que ir até o judiciário para buscar suprir essa ausência de autorização do pai. A competência vai ser de quem? Vai ser da Justiça da Infância e Juventude ou vai ser de uma vara de família? Justiça da Infância e Juventude. Ainda que se trate de uma criança que vai para a Disney e não de uma criança em situação de risco. Acabamos de criar, então, duas categorias, né? Tem a criança que vai para a Disney e a criança em situação de risco. Então, se sua criança ainda não foi para a Disney, eu tenho más notícias. Nossa, eu lembrei muito agora do vídeo do Ariano Suassuna, que ele fala que a visita falou para ele: ah, você naturalmente já foi para a Disney, né? E ele disse que a mulher categorizava as pessoas em dois grupos, quem já foi para a Disney e quem nunca foi, mas enfim, isso não tem relação com o julgado. Mas o que é importante para o julgado é saber que realmente existem determinadas ações que a situação de risco vai ser pertinente para delimitar a competência como sendo da vara da infância e juventude. Mas no caso aqui de autorização de viagem, não tem isso, tá? É sempre da vara da infância e juventude. É isso que foi decidido aqui pela terceira turma do STJ. Então, como é que ficou o destaque? A ausência de situação de risco nos pedidos de suprimento de autorização paterna ou materna para viagem internacional de criança ou adolescente não afasta a competência do juizado da infância e juventude para processar e julgar. Seguindo em frente, julgado inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: o termo inicial para a interposição do agravo de instrumento, na hipótese do pedido previsto no artigo 357, parágrafo 1º do CPC, somente se inicia depois de estabilizada a decisão de saneamento, o que ocorre após publicada a deliberação do juiz sobre os esclarecimentos ou ajustes, ou, não havendo requerimento, com o transcurso do prazo de 5 dias. Então, olha só, temos aqui um julgado que trata sobre o recurso cabível em face da decisão de saneamento, que é o agravo de instrumento, mas especificamente acerca do termo inicial do prazo para esse recurso. Porque, veja só, nós temos a decisão de saneamento, está lá no artigo 357 do CPC. Para que serve essa tal dessa decisão de saneamento? Gente, a decisão de saneamento é uma das decisões mais importantes de um processo bem organizado. E é ela que faz a diferença até em uma questão de possibilitar um contraditório efetivo, uma ampla defesa. Porque veja só, imagina que o Zé propôs uma ação contra a Ana, e aí teve contestação, teve réplica, aí o juiz pega aquele processo e diz assim: olha, bora organizar aqui esse negócio. Ana, seu ônus da prova é disso daqui. José, você tem um ônus de provar esse e esse ponto. Então, galera, diz aí como é que vocês vão provar cada coisa. Vai querer testemunha? Vai querer perícia? Então, bora dizer aí o que vocês vão produzir. Ou então verifica, aqui tem questão pendente, vamos aqui resolver essas questões processuais pendentes para a gente conseguir sanear esse processo. Ou ainda delimitar, olha só, o que é relevante aqui para eu julgar esse processo, procedente ou improcedente? É essa questão de direito. Então, o que vai ser relevante aqui para determinar se é procedente ou não? É saber se o tema repetitivo tal se aplica ou não a essa situação. Então, quando vocês forem produzir prova, você tente me mostrar que não se enquadra e você tente mostrar que se enquadra. Então, olha só, você já delimita.
Veja como fica bonito, veja como a coisa começa a fazer sentido. Tá ali o caos, chega o juiz e bota a ordem nesse negócio e diz, ó, o ônus da prova é esse. A questão aqui é definir qual é o direito aplicável. Então, você pode tentar fazer o distinguish em relação ao tema repetitivo tal, você dá previsibilidade. Isso aqui é tão bonito que é uma decisão que é dialógica. Olha só, isso aqui é reflexo do tal do processo cooperativo, CPC de 2015, na veia isso aqui. Porque não é uma decisão que é proferida e acabou. É uma decisão que é proferida e há um prazo de 5 dias para solicitar ajustes. E só depois desses 5 dias é que essa decisão se torna estável. Isso está previsto lá no artigo 357, parágrafo 1º do CPC. Esse prazo de 5 dias para solicitar ajustes. E essa é a ratio do julgado, porque qual é a dúvida, qual é a controvérsia jurídica aqui? É saber se o termo inicial do agravo de instrumento em face da decisão de saneamento é da decisão de saneamento ou é do fim desse prazo de 5 dias, ao final do qual se torna estável a decisão de saneamento. E aí o STJ conta assim, olha, a decisão de saneamento é uma decisão complexa, é uma decisão dialógica. Esse prazo de 5 dias não é um mero pedido de retratação ou algo que o valha, não, aqui realmente é um prazo que as partes podem se manifestar com o objetivo de esclarecer, ajustar. E só depois desses 5 dias, ou depois do juiz se manifestar acerca daquilo que foi manifestado nesses 5 dias, é que a decisão se torna estável. Então, isso responde à pergunta, né? Qual é o termo inicial do agravo de instrumento em face da decisão de saneamento? O termo inicial é 5 dias úteis após a data em que for proferida a decisão de saneamento, ou então após o juiz se manifestar acerca daqueles pedidos de ajustes ou de esclarecimentos que forem realizados durante esse prazo de 5 dias, porque antes dos 5 dias não se torna estável a decisão. Então, portanto, como é que ficou o destaque? O termo inicial para a interposição do agravo de instrumento nas hipóteses do pedido previsto no artigo 357, parágrafo 1º do CPC, somente se inicia depois de estabilizada a decisão de saneamento, o que ocorre após publicada a deliberação do juiz sobre os esclarecimentos ou ajustes, ou, não havendo requerimento, com o transcurso do prazo de 5 dias. Seguindo em frente, julgados agora da 4ª turma do STJ, o primeiro foi inserido na Constituição Federal e o destaque ficou assim: organização religiosa pode recusar o acesso a procedimento disciplinar eclesiástico instaurado em face de autoridade religiosa. Imagina uma situação assim, ó. A Mariazinha quer propor uma ação em face do Padre Kelson. Não é aquele lá dos debates da eleição, aquele é Padre Kelmon, esse aqui é o Padre Kelson. E ele é, de fato, padre da Igreja Católica Apostólica Romana. E o Padre Kelson, ele fez uma coisa muito grave, por isso ele sofreu um processo disciplinar eclesiástico, que é um processo que se dá no âmbito da Igreja Católica e que é regido pelo direito canônico. A Mariazinha sabe que o Padre Kelson foi condenado nesse processo e sofreu uma represália, qualquer que seja. E aí o que ela quer? Ela quer ter acesso ao processo disciplinar eclesiástico com o objetivo de pegar a documentação e instruir uma ação judicial que ela pretende propor em face do Padre Kelson. Aí vem a pergunta: é possível obrigar a igreja a entregar essa documentação? Resposta: não. Sabe por que não é possível, gente? Porque a submissão de uma pessoa a um tribunal da igreja, não é? Então a um tribunal eclesiástico, não é uma submissão que é obrigatória, não é como o Estado, não é? Que você é obrigado a ser julgado.
Você não pode escolher, hoje eu não quero ser julgado, não. Não. Mas quando nós falamos em um tribunal eclesiástico, você é julgado, em última instância, porque você quer. Porque você pode simplesmente dizer, tá bom, não quero mais ser padre, não quero mais ser dessa igreja. E aí, o que a igreja vai fazer? Ela vai lhe excomungar. E você, tá bom, não é? Mas você não vai ser preso, não vai sofrer nenhum tipo de coação, além daquilo que você efetivamente se coloca à disposição, por uma questão realmente religiosa, uma questão que você se vê como parte daquela igreja e você entende que aquela igreja tem autoridade, você é um padre e por isso você se submete. Não é assim que funciona? Dentro dessa lógica, gente, há aí um sigilo confessional. É como se você estivesse se confessando perante um padre. Da mesma forma, o padre ele pode entender que ele deve falar a verdade perante um tribunal eclesiástico por uma questão espiritual. E aí, por isso, é necessário preservar o sigilo, porque, do contrário, você está trazendo uma situação em que a pessoa acaba indiretamente produzindo prova contra si mesma. O padre, ao falar a verdade, eventualmente perante um tribunal eclesiástico, ele não está necessariamente declarando que ele gostaria de falar a verdade perante o Poder Judiciário brasileiro. São duas coisas muito diferentes, né? Uma está relacionada com o exercício da sua crença. A outra coisa está relacionada com um processo judicial que não é sagrado. Então ali ele pode optar por ficar calado, pode optar por mentir, pode optar por fazer uma série de coisas. Então não é possível coagir a Igreja Católica a entregar esse procedimento. E tendo um ponto muito importante, porque a gente tem que lembrar que quando a gente fala de Igreja Católica, nós falamos também de um Estado. Temos que lembrar que o Vaticano é um Estado. E como um Estado, o Vaticano tem tratados internacionais que são celebrados com outros países. E o Brasil tem um tratado internacional celebrado com o Estado do Vaticano que trata exatamente dessa situação. Gente, o decreto 7107 de 2010 que promulgou o Acordo Brasil-Santa Sé, que trata exatamente sobre o segredo do ofício sacerdotal. Então, não é? Temos aí uma situação de sigilo, com certeza absoluta. Aí um ponto aqui que foi também razão de decidir, direito da prova não é absoluto. Então, basicamente, razões de decidir aqui, direito da prova não é absoluto, liberdade de crença, a jurisdição eclesiástica não é imperativa, não é uma jurisdição estatal, há um sigilo confessional e também a vedação a pessoa ser obrigada a produzir prova contra si mesma. Então, como é que ficou o destaque? Organização religiosa pode recusar acesso a procedimento disciplinar eclesiástico instaurado em face de autoridade religiosa. Vou fazer aquele convite bem especial, bem rapidamente. Se você ainda não é nosso assinante, acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei, nosso clube de membros que te dá acesso a todos os nossos materiais, a todos os nossos planos de leitura. São planos focados em editais específicos e também planos focados na carreira, para você que estuda aí no longo prazo para uma determinada carreira, ainda não está com nenhum edital aberto, mas quer ter esse estudo continuado, que é o que a gente mais indica, tá? Para te falar a verdade. Uma assinatura única, com valor que é bastante acessível e que com certeza vai ser um baita diferencial nos teus estudos. Eu não tenho a menor dúvida de que os seus estudos vão ser divididos entre antes do Legislação Integrada e depois do Legislação Integrada. E aproveita que estamos na Black Friday, uma oportunidade só durante esse mês de novembro, com preço ainda mais especial e levando de graça ainda o Mapa do Aprovado, um curso que te ensina a estudar. Então aproveita, não deixa passar essa oportunidade e vem também conhecer a Editora Integrada, vem publicar com a gente,
você vai ver que é mais fácil do que você imagina e vai ser um baita diferencial também na sua prova de títulos. Voltando então, vamos para o julgado que foi inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: com a alteração promovida pela Lei 14.939 de 2024, a comprovação do feriado local e, por consequência, da tempestividade do recurso pode ocorrer após sua interposição ou pode ser dispensada se a informação já constar nos autos eletrônicos ou se tratar de fato notório. Olha só, nós tivemos uma novidade legislativa no ano passado, a Lei 14.939 de 2024, que veio acabar com a situação que era bem desnecessária, né? Que era aquilo de que, caso você não comprovasse da forma devida o feriado local no momento da interposição, era caixão e vela preta no seu recurso. E aí, ainda tinha aí umas pitadas de maldade, porque às vezes o judiciário dizia assim: só serve o documento oficial, é a lei, é o diário oficial dizendo que é feriado. Aí, de vez em quando, do nada, viu uma decisão do STJ dizendo: mas se for o calendário tirado lá do site do tribunal, pode. Aí, em outra situação, já dizia: não pode, intempestivo. Enfim, não é? Era uma situação que deixava a advocacia muito vulnerável e desnecessariamente, tá? Completamente desnecessariamente. Aí veio a lei 14.939 de 2024 para acabar com isso, né? Para dizer assim, olha, cabe ao recorrente comprovar o feriado local na hora que for interpor o recurso. Mas se ele não fizer, o tribunal vai intimar ele para corrigir esse vício formal. Não é caixão em vela preta, não. Intima o cara, dá um prazo aí para ele, não é? Deixa ele corrigir esse erro terrível de não ter juntado a comprovação do feriado local. E caso ele se esqueça de fazer isso na hora, e ele junte só depois também, mas antes da manifestação, aí se verificar que já está nos autos, pronto, segue a vida, né? Vida que segue, porque na prática o feriado aconteceu. O feriado não vai deixar de ter acontecido por um equívoco de comprovação. E aí, depois disso, a jurisprudência acabou sendo um pouco mais flexível, porque agora ele já não podia matar o recurso de cara, né? Ia ter que intimar. Aí também bate aquela preguiça, aí diz assim, eu vou ficar intimando por causa de besteira para perder tempo, então agora esse negócio aí de calendário do tribunal pode, viu? Agora tá podendo. Porque antes não podia, porque eu ia matar teu processo, eu ia matar teu recurso, melhor dizendo. Era um a menos para eu julgar, mas agora eu vou ter um trabalho a mais de ter que te intimar só para tu comprovar de um jeito diferente. Não, besteira. Isso aí não precisa não, agora pode. E aí, mais ainda, agora o STJ disse assim, e outra coisa, se for um feriado que apesar de ser local é de senso comum, que todo mundo sabe, é um fato notório, aí deixa por isso. Eu não vou nem te intimar não, que eu já sei, todo mundo sabe que é feriado local. É um feriado local que é quase nacional, em quase todo canto é feriado, então nem vou perder tempo com isso. Resumindo, é isso, tá, gente? É isso. Então, olha só a mudança de mentalidade que a Lei 14.939 de 2024 trouxe. Então, como é que ficou o destaque? Com a alteração promovida pela Lei 14.939 de 2024, a comprovação do feriado local e, por consequência da tempestividade do recurso, pode ocorrer após a interposição ou pode ser dispensada se a informação já constar nos autos eletrônicos ou se tratar de fato notório. Gente, 29 minutos, eu vou ficar por aqui, mas agora eu vou assistir o jogo do Vozão e na hora que acabar eu volto com a parte 2, já com os julgados da quinta e sexta turma do STJ. Eu espero voltar com a vitória do Vozão. Eu aviso a vocês. Vocês vão perceber pelo tom de voz. Se eu estiver feliz, é porque ganhou. Então, eu volto já.